Estudos pro TJ São Paulo, artigos comentados da, da deficiência, do treco de deficiências. Introduções. No que diz respeito à doutrina de proteção às pessoas com deficiência a partir do contexto da afirmação histórica da Piovi-san. Primeiro tem a fase de tolerância das PSDs. Depois tem a fase de invisibilidade das pessoas com deficiências. Depois tem a terceira fase de assistência às pessoas com deficiência. E a quarta fase de executoria dos direitos humanos dos PSDs. Mas isso aqui que eu estou falando é só como é que foi desenvolvidas as leis, né? Como é que era antes. Tipo, na fase de tolerância tinha um monte de negligência, os direitos das pessoas com deficiência, tinha até castigos. Na segunda fase de invisibilidade foi promover uma marginalização, uma inicialização forçada. E na terceira fase de assistencialismo, é quando começou a ajudar. O Estado começou a ajudar o portador de deficiência, mas eles ficavam caracterizando ele como uma pessoa doente, né? Não, ele não é literalmente doente. As pessoas com deficiência não têm doença. Criança vira um objeto de direito. E depois tem a fase securatória dos direitos humanos, né? Daí que começou a ajudar, né? Ainda, considerando quanto às terminologias, o modelo médico de deficiência é um pouco diferente do modelo social de deficiência. Eu já ouvi isso numa questão, mas era muito confusa. Não nem lembro o que era a resposta certa. Daí, tipo, no artigo, na prova, seria o que, tipo, uma pessoa que virou deficiente e uma pessoa que é deficiente. Elas são, esse aqui só é estudado pelo sistema biopsicossocial, né? Ou seja, biológico e social, ao grau de deficiência, né? Tipo, quanto assistência tecnológica a pessoa precisa, quanto assistência de pessoas a deficiente precisa. Daí o modelo de deficiência, médico de deficiência diz: a deficiência era vista como um defeito pessoal. A adoção de uma política pública de inclusão era necessária, não era necessária. Mas no modelo social, a sociedade via os direitos da pessoa com, com sociedade, né? Daí indo para o Estatuto da Pessoa com Deficiência, no artigo 1, fala, capítulo 1, gerais, artigo 1 a 3. Essa coisa aqui é que, na verdade, não tem nada, nenhuma questão dessa coisa aqui. Na verdade, a única questão que cai dessas questões da 1 a 3 é o artigo 3, que ele tem umas definições. Daí eles vão lá e colocam as definições de barreira e só isso mesmo. O EPCD, Lei Brasileira de Inclusão da PCD, destinada à pessoa com deficiência, visando a defesa da pessoa com deficiência, né? Está escrito assim, destinada a, que a finalidade é assegurar e a promover em condições de igualdade os direitos e das liberdades fundamentais das pessoas com deficiência. E depois está escrito também no artigo 1, visando a sua inclusão social e cidadania. Visando inclusão social e cidadania. E destinando é assegurar assegurar que a pessoinha vai conseguir viver a vida, né? Isso está escrito no artigo 1. É instituída a Lei Brasileira de Inclusão das Pessoas com Deficiência e Trato das Pessoas. Parágrafo único. Esta lei tem, como base, a Convenção sobre os Direitos Humanos das Pessoas com Deficiência e do protocolo facultativo, ratificados pelo Congresso Nacional por meio de decretos legislativos número 186 de 9 de julho de 2008, em conformidade com o procedimento previsto no artigo 3 do artigo 5 da Constituição Federal, em vigor para o Brasil no plano jurídico externo desde 31 de agosto de 2018, promulgado pelo decreto número 6.949. Legal, né? Ou seja, o EPCD, o Treco de Pessoas com Deficiência, é destinado a assegurar e promover, destinado à finalidade, assegurar e promover a igualdade, direitos e liberdades fundamentais, e visando introdução social e cidadania, né? Ou seja, o que visa é a coisa social e o que é destinada é assegurar todas as coisas, colocar todos os equipamentos para conseguir fazer essa introdução social. Daí, ainda destaca do parágrafo. Ai,
Esse treco do parágrafo único que eu li, ele fala de um decreto, mas esse decreto, ele cai às vezes no concurso. Deixa eu ver. Não, esse aqui é 6.900, não é. Pelo que eu sei, o outro decreto que cai nos concursos de pessoa com deficiência é o 13.000. Na verdade, o 13.000 não é o treco que eu tô lendo? Deixa eu ver. Eu acho. Pera, só não ver que se eu tô confusão. É, eu tô lendo 13.000, hein? Ou seja, esses 6.000 eu nem tenho ideia do que é. Daí no artigo 2, a lei da inclusão dos diz aí, no 2 é o importante é que ele fala quem é. Essa aqui, tipo, acabei de comentar que não tem muita pergunta disso aqui, mas agora que eu tô lendo, eu tô lembrando de um monte de pergunta. A coisa, tem muitas perguntas que falam sobre o termo de quem é uma pessoa com deficiência. Daí, quando eles perguntam isso, eles querem que você responda o que está escrito lá na lei. Na lei está escrito pessoa com deficiente, o carinha de um impedimento de longo prazo, biopsicossocial, tu. Caraca, eu quero que essa caneta comece a escrever lá, cara. Oh. Deixa eu tentar essa outra caneta aqui. Essa aqui escreve. E artigo 3, 9. Quem é a pessoa? Quem é PRM? O que é isso? Uma sigla, né? Tá, é que tem a deficiência de longo prazo de natureza em contato com uma ou mais barreiras e obstruir a participação em sociedade em igualdade de condições. Isso é a pessoa com deficiência. Daí, quem é o PMR? Eu não sei do que ele está falando aqui. Quem é o PRM? Quem é o PRM? Quem é o PRM? É quem tem dificuldade de movimentação. Quem é a pessoa? Movimentação restringida? Eu consigo fazer isso aqui com o PMR. É quem é PRM? A pessoa com dificuldade de movimentação temporária, permanente. Lembrei. É que tem uma diferenciação, né? De mobilidade, pessoa com mobilidade reduzida. O PMR significa pessoa, mobilidade reduzida e pessoa com deficiência. Porque a pessoa com deficiência, ela tem a deficiência para sempre. É tipo longo prazo. Não é para sempre, literalmente, mas é de longo prazo, não tem como curar. Mas a pessoa com mobilidade reduzida, ela é diferente. Tipo, uma pessoa que quebrou a perna, ela vai ter uma mobilidade reduzida, mas é só temporariamente. É só uma redução. Daí tem as pessoas com mobilidade reduzida, são consideradas as pessoas que, em estados da vida, vão ter certas dificuldades para se mexer, ou seja, essas aqui são as pessoas com mobilidade reduzida, são as pessoas normais que estão vivendo a vida. Daí, tipo, uma pessoa com obesidade, ela tem mais dificuldades para se locomover. E daí continua isso com várias outras pessoas. As pessoas grávidas, as pessoas com bebê de colo, as pessoas idosas e eu não lembro, acho que tinha um quinto, mas eu não consigo me lembrar. Gestante, lactante também, pessoa criança com criança de colo e obeso. Essas pessoas com mobilidade reduzida são temporárias e tem permanentes também. O reduz a mobilidade, a flexibilidade, a coordenação motora e a percepção, essas dificuldades. Lendo o artigo 2 mesmo, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual, sensorial. Física, mental, intelectual e sensorial, o qual em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir a sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. As barreiras estão escritas no artigo 3. Daí a pessoa com mobilidade reduzida aparece no artigo 3 nas definições lá. Das definições. No 9 diz, pessoa com mobilidade reduzida é aquela que tenha por qualquer motivo
dificuldade de movimentação permanente ou temporária, gerando redução efetiva de mobilidade, da flexibilidade, da coordenação motora ou de percepção, incluindo o idoso, gestante, lactante, pessoa com criança, de colo e obeso. O que determina se a pessoa tem ou não deficiência? O que determina? Quem? Isso aqui, ela cai bastante nas provas de direito do TJ também, mas cai nas provas de administrativo, que é quando a pessoa ela teve algum acidente e daí ela perdeu a locomoção, ou seja, ela ficou deficiente. Daí ela tem que fazer uma avaliação psicossocial para ver que ela continua com essa deficiência que fez ela perder o treco. Porque às vezes as pessoas vão lá, enganam o serviço público e se conseguem se curar, o que é ótimo, mas elas ficam roubando o dinheiro que está sendo pagado de indenização do poder público, estava pagando como uma aposentadoria, né? Daí, por isso que tem as avaliações biopsicossociais marcadas. E isso também é usado para fazer as avaliações de uma equipe multiprofissional de várias facetas, né? Societal, médico, para fazer uma avaliação da deficiência interdisciplinar, de deficiência de corpo e compra e fatores socioambientais também, que são biopsicológicos e pessoais, e as restrições de atividades e participação que elas têm. Verificando essas três coisas, você entende a deficiência dela e vai fazer as coisinhas para adaptadas a ela. Parece que tem mais uma no artigo 2 também. A avaliação de deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e considera quatro coisas: os impedimentos de funções das estruturas do corpo, os fatores socioambientais, psicossociais pessoais, a limitação do desempenho de atividades, esse aqui é o que eu não lembrava, e a restrição de participação também. Súmula 2, o Poder Executivo criará uns instrumentos para avaliação da deficiência. E daí, esses instrumentos aqui me deram um conteúdo extra. A súmula 552 fala: o portador de surdez unilateral não se qualifica. Isso aqui é uma coisa que os professores comentam toda hora. Eles comentam só para comentar porque as pessoas vão lá e querem perguntar esse tipo de coisa que não faz sentido perguntar. A pessoa portadora de surdez unilateral, só um ouvido, como pessoa com não se qualifica como pessoa com deficiência para o fim de disputar as vagas reservadas de concursos públicos. E a 336, o portador de visão monocular, só tem um olho, tem direito de concorrer em concurso público às vagas reservadas aos deficientes, superadas mantidas por edital. Lei 14.000 também classifica a visão monocular como uma deficiência sensorial do tipo visual, sacou? Daí, tipo, uma coisa que tinha lá no edital, parece que deram aqui uma informação extra que estava no edital do TJ. A perícia para avaliação de deficiência tomará por base o artigo 2 da Lei Federal 13.000, Estatuto de Deficiência, as categorias discriminadas no artigo 4 do decreto, que falou lá no começo, no artigo 1, com as alterações introduzidas pelos decretos 5.000, e o súmula 1 do artigo 1 da Lei Federal 12.000, e enunciado da súmula 13, Ou seja, tem um monte aqui, lá no edital tinha um monte de lista de outros artigos de deficiência que iam falar essa coisa do teste de deficiência. No artigo 3 começa as constituições falando de várias palavras e elas ficam aparecendo na prova com nos textos nas alternativas, né? Normalmente elas estão erradas e eu às vezes, normalmente quando usa 3 eles colocam um monte de é correto afirmar, daí eles colocam as definições de várias coisas da 3 e na maioria das vezes está errada. Está errada o treco. Mas e quando a 3 tem alguma coisa importante da 3 é quando pergunta sobre barreiras. São barreiras arquitetônicas, urbanísticas, ele dá uma definição, ele dá umas opções de qual barreira que você escolhe. Primeiro, o termo de acessibilidade possibilita condições de alcance para a utilização com segurança e autonomia dos espaços mobiliários e equipamentos urbanos, edificações, transportes, informações e comunicações, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como outros serviços e instalações abertas ao público, de uso público ou privado, de uso coletivo, tanto na zona urbana como na zona rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida.
ainda tem, quer dizer, eu já falei da acessibilidade, a possibilidade de alcance para utilização, segurança e autonomia. Segurança e autonomia no espaço de mobilidade que faz os direitos da pessoa com deficiência. E da pessoa com mobilidade reduzida também tem que ter acessibilidade, né? Tipo a rampinha para ter acessível. O terceiro ponto, segundo definição, o desenho universal. O desenho universal é uma das coisas que cai bastante, né? Para todos, conceptualização de produtos e ambientes, programas e serviços. Ou seja, quando você fizer alguma coisa, já planeje para todo mundo ter acesso a ela. Usar sem necessidade de adaptação. E daí depois tem o termo de adaptações razoáveis, que são fazer o mínimo possível para você fazer. Tipo, você não tem desculpa para não fazer uma adaptação, você tem que fazer pelo menos o mínimo possível, né? Uma modificação adequada para uma pessoa com deficiente gozar de exercer seus direitos. Na lei seca está escrito assim: desenho universal é a concepção de produtos ambientais, programas e serviços a serem usados, quer dizer, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou do projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva. As adaptações razoáveis, adaptações, modificações e ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus desproporcional e indevido quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que a pessoa com deficiência possa gozar ou exercer em igualdade de condições a oportunidades com as demais pessoas todos os direitos e liberdades fundamentais. Conceituações: tecnologia assistiva. Produtos, ainda tem as tecnologias assistivas e mais ajuda técnica. Os produtos, equipamentos, dispositivos e recursos sociotecnológicos, não, metotecnológicos, estratégicos e práticos de serviços são as tecnologias assistivas, ou seja, o objeto que usa, a funcionalidade para usar, criar autonomia e independência e qualidade de vida. Tipo, o cara que está surdo ganha um objeto para liberar, ele conseguir ouvir alguma coisa, né? E ajuda técnica na funcionalidade também para essas tecnologias. Na lei seca está escrito: a tecnologia assistiva ou ajuda técnica são produtos, equipamentos, dispositivos e recursos, metodologias e estratégias práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade relacionada a atividades e a participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando a sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. Depois, o que cai mais? As barreiras. Daí vai colocando várias barreiras em vários incisos de ABCs. A barreiras é qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa. Ou seja, conta também a atitude das pessoas, né? Barreiras atitudinais. Bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos, a acessibilidade e liberdade de movimentos de expressão e a comunicação, o acesso à informação, a compreensão, a circulação com segurança, entre outros, classificados em barreiras urbanísticas, barreiras arquitetônicas e barreiras nos transportes, e barreiras de comunicações, barreiras atitudinais e barreiras tecnológicas. As barreiras urbanísticas são as existentes nas vias e nos espaços públicos e privados abertos. Quer dizer, normalmente a pessoa pensaria que o privado não contaria, mas conta só se for aberto. Tipo, um parquinho, mesmo que o parquinho seja privado, se ele for aberto ao público, é necessário, se ele tiver barreiras urbanísticas, contas. Ou o uso de coletivo também. Espaços públicos podem ser contados à entrada de um prédio também. Quer dizer, espaços privados abertos pode ser contado à entrada de um prédio também. Ao público de uso coletivo. As barreiras arquitetônicas existentes nos edifícios públicos e privados e barreiras arquitetônicas são feitas para prédios, né? Barreiras de transporte são existentes nos sistemas de meio de transporte, meio, parada e fim também, para sair e entrar nos transportes. As barreiras de comunicações e da informação são qualquer entrave, obstáculo de atitudes ou comportamentos com dificuldade que dificulte ou impossibilite a expressão ou recebimento de mensagens e informações por intermédio de sistemas de comunicação e tecnologia da informação. As barreiras atitudinais são as atitudes e comportamentos que impeçam ou prejudiquem a participação social da pessoa com deficiência em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas. As barreiras tecnológicas são os que dificultam ou impedem o acesso à pessoa com deficiência às tecnologias. Né? Depois tem o termo de comunicação. Comunicação não é muito usado nos concursos, né? Comunicação, forma de interação dos cidadãos
que abrange, entre outras opções, as línguas, inclusive a língua brasileira de sinais, Libras e a visualização de texto ou braille. Comunicação, línguas. O sistema sinaliza ou de comunicação tátil ou caracteres ampliados, os dispositivos de multimídia, assim como a linguagem simples, escrita e oral, e os sistemas aditivos e os meios de voz digitalizados, os modos, meios e formatos aumentativos e alternativos de comunicação, incluindo as tecnologias da informação e das comunicações. Libras e Braille são consideradas comunicação. Vamos terminar aqui, porque isso aqui é basicamente tudo que cai do 1 e do 3, né? Mas, claro, tem alguns elementos extras, tipo os elementos de urbanização e a mobilidade urbana. Eles caem pouco, mas caem. Próximo vídeo, mais do pessoas, artigos comentados, né?